Beleza, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai aqui mexer, certo, gente, com uma configuração para você fazer fotos tão profissionais quanto essas aí que eu vou colocar agora. Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai aqui aprender como deixar nossas fotos tão incríveis quanto as que vocês viram agora, tá? Lembrando que para esse teste eu utilizei o Galaxy A70, tá? E você pode utilizar qualquer smartphone que você tiver disponível. Claro, um smartphone que tem uma câmera pelo menos decente, né, galera? Pra não ficar tão zurrado quanto, sei lá, cara. Eu não sei nem imaginar. Até um J1, sei não, cara. Algum smartphone bom, tá? Que consiga bater fotos pelo menos decentes de se ver. Vocês podem ver, aqui são as imagens mais recentes que eu tenho disponíveis, tá? E eu vou usar elas como exemplo, certo? A gente vai aqui utilizar uma das imagens que eu bati para fazer a transformação. Bem aqui nessa foto, no Snapseed, ele te entrega vários tipos de configurações. A primeira coisa que vai aparecer são filtros que já são prontos, tá? São filtros pré-prontos, né, que você pode aí escolher. Então eu vou utilizar aqui nenhum filtro, tá? Vou partir do zero mesmo para mostrar para vocês. E aqui a gente vai em ferramentas. Em ferramentas, galera, a gente tem uma série de opções. A primeira coisa que a gente vai estar dando uma olhada aqui é no ajuste de imagem. Aqui no ajuste de imagem, eu tô sentindo pelo menos que a imagem tá muito detalhada. Porém, o sol não está tão bonito assim. Eu vou colocar aí, claro, na tela, né, para você ver como tá a imagem, né? O antes e o depois eu também vou colocar, não se preocupe. Então, você tem a opção aqui de aumentar o brilho, você tem a opção aqui do contraste, saturação, atmosfera real, sombras e calor. Se você não quiser fazer nenhuma dessas configurações, você apenas aperta esse botão de ajustar automaticamente os valores da foto, ou seja, ele bota de acordo com o que ele achar melhor. Mas eu particularmente prefiro fazer do zero. Então vamos lá. O contraste eu tô achando que tá precisando sim de um pouco de contraste, tá? Se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like caso você goste do vídeo. Compartilhe para quem você conhecer e vamos continuar aqui. Então vou colocar ali, lembrando, você arrasta dos dois dedos para a direita ou para a esquerda a hora que você quiser. A saturação precisa sim, que eu estou sentindo que esse céu tá muito cinza, tá? Fica muito mais definido quando a gente aumenta a atmosfera, ó, vocês estão vendo ali. Então eu vou sim aumentar a atmosfera. Os realces é justamente pegar os tons de brilho mais alto e aumentar eles, ó. Como vocês podem ver um exemplo, o sol aumenta de tamanho conforme meu realce aumenta. No caso aqui eu não acho que o sol precise estar uma bola de fogo gigantesca. Eu vou simplesmente deixar aqui para parecer o mais natural possível, tá? Mas você pode também fazer uma bola de fogo gigantesca aqui para ficar bonito. Eu vou deixar mais ou menos aqui. E é só isso que eu vou mexer naquelas configurações. Você pode mexer em muito mais. Vamos aqui em ferramentas de novo. E a gente vai utilizar algo que eu amo. E é aqui que está a mágica na hora de editar fotos, tá? Na hora de você editar, você vai perceber que às vezes as imagens não têm detalhes tão nítidos assim. Por exemplo, se eu der zoom aqui nessa área do azulejo aqui, vocês vão perceber que não é muito nítido, tá? Por isso que eu estou filmando na melhor qualidade possível para você ver aí na sua casa. Então, se eu aumentar as estruturas, você começa a ver os detalhes. Isso é sensacional. O Snapseed é conhecido, né, por salvar muitas fotos por aí, porque ele pega justamente nisso. Ele pega nos detalhes e aumenta. Ele consegue, né, deixar a foto mais nítida e com aquele negócio de sharpness, né, mais afiada os detalhes da foto. Então, se eu quiser aqui, eu consigo aumentar a nitidez. Eu não vou aumentar muito, né, para não ficar esquisito. E a estrutura também eu consigo aumentar, ó. E vocês percebem que a casa também você consegue ver melhor a casa. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Feito isso, galera, a nossa foto tá quase lá, mas ainda falta um monte de coisa. A primeira coisa que eu acho interessante aí para você que gosta de tirar foto de luz, né? Luz do sol ou luz noturna da lua, enfim.
é justamente aqui essa opção chamada brilho de glamour. Essa opção, ela pega os brilhos da imagem e dá uma amansada. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que os raios de sol estão muito fortes e muito agressivos. Então, se eu botar, vocês vão perceber assim de levinho que os brilhos ficam como se tivesse aquele tom de fantasia, tá, gente? Realmente fica bem mais amansado. Aqui a gente tem a saturação desse efeito, né, que vocês podem aumentar ou diminuir. E o calor, né, que você quer uma imagem bem quente ou bem fria. No caso, eu quero uma imagem quente e salvar. A imagem já está ficando muito bonita, mas falta alguns detalhes. O outro detalhe vai ser o HDR Escape, que é também muito importante em paisagem. O HDR, às vezes, pode acontecer disso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Ele escurecer as nuvens e ficar esse aspecto esquisito, tá? Não muito natural. Então, nunca recomendo colocar o HDR em 100%, jamais, tá? Coloquem o HDR mais ou menos um 10 ou no 12, dependendo do cenário, tá? Mas nem abusem tanto do HDR. Vocês podem ver que porque eu aumentei o HDR, ó, a casa já dá pra ver melhor. E se eu aumentasse mais, ó, daria pra ver, mas os detalhes iriam ficar perdidos, tá? Então vejam aí o resultado do antes e depois para ver como ficou a imagem. Vocês viram aí que a imagem ficou muito bonita, tá? E muito bem detalhada. Não deu para melhorar tanto porque já é uma imagem que já era muito bonita. Mas vamos aqui para um exemplo que eu amei simplesmente tirar foto, que é o exemplo que eu postei aí no Instagram, que se você não me segue, recomendo seguir. Esse exemplo aqui eu utilizei o modo retrato, né, do Galaxy A70 para tirar essa foto incrível que vocês vão ver aí. Só que não tinha muitos detalhes, claro, porque ele não é um celular feito para fotografia, porém ele tem uma câmera sim muito boa, tá, gente? Não se enganem. Principalmente agora, né, depois desses updates. Aqui o processo vai ser um pouco diferente, porque a gente não está lidando com paisagens, a gente está lidando com um objeto único, né, e não importa qual seja, e de uma cor só, uma entonação só. Então o que é que a gente tem que fazer? Vocês percebem aqui que tem áreas escuras que não dão para ver muito detalhe, ó, praticamente nada, né? É como se a sombra simplesmente apagasse os detalhes da imagem. Isso aqui é um trabalho para o HDR. Aqui no caso, gente, é tão fácil que eu nem preciso ajustar a imagem tanto, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é aumentar os detalhes para parecer uma imagem bem mais nítida, tá? Aumentar a nitidez um pouco também. No caso aqui você pode aumentar mais, porque se trata de um objeto na tela único, tá? E aqui também a gente vai direto para o HDR e ajustar o HDR conforme a gente vai olhando, certo? Eu acredito que aqui o HDR já esteja muito bom, ó. Então vocês percebem que às vezes o HDR ajuda muito e às vezes ele não ajuda nada, tá? Então depende da situação. No caso eu quero que essa imagem fique bem viva. Então, eu senti aqui que tá muito bonito, mas eu tô sentindo que as plantas ali de trás verdes estão tirando muito destaque da planta rosa aqui da frente, tá? Então, o que é que a gente pode fazer que o Snapseed permite que a gente faça? Existe uma opção aqui chamada seletivo. E essa opção chamada seletivo, você clica em qualquer cor, né, qualquer coisa aqui que você vê, e você pode aumentar a intensidade, diminuir, escolher. No caso aqui eu vou diminuir a intensidade dessas plantinhas aqui do fundo, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. E aqui eu posso, vocês podem ver ali as plantinhas do fundo, eu posso aumentar, diminuir o brilho. E também posso melhorar o contraste ou diminuir o contraste. Posso aumentar ou diminuir a saturação, tá, gente? O que é bem bacana. E a estrutura também, né? O nível de detalhes. No caso aqui, eu vou mexer na plantinha do meio, que é a vermelha, que eu tô sentindo que ela tá muito estourada e a gente acaba aqui perdendo os detalhes. Lembrando, assim que você ativar o seu ponto de seleção, né, você pode aumentar ou diminuir onde ela vai alterar. Então, no caso aqui, eu vou botar mais ou menos aqui, que é onde eu quero que altere.
E aqui vocês podem ver que eu posso aumentar e diminuir o brilho da plantinha. No caso eu vou diminuir um pouco, que eu estou achando estourado. Posso aumentar o contraste ou diminuir, vou diminuir um pouquinho o contraste. A saturação também eu posso aumentar e diminuir, no caso eu não vou mexer na saturação, acho que eu vou diminuir um pouquinho. E a estrutura eu posso aumentar também, tá? A estrutura são níveis de detalhes. Então aqui a gente já deu uma melhorada significativa no objeto da frente. Então como é que a gente faz aqui, por exemplo, para fazer um desfoque não tão profissional, mas um desfoque bom, né? A gente vai aqui em ferramentas, vai em efeito de foco. Aqui em efeito de foco a gente pode alterar conforme a gente queira. Então no caso eu posso esticar aqui, posso puxar para cá e aí eu posso escolher só a plantinha. Mas aí vocês percebem um problema, né? Que aqui a pontinha da planta não está sendo focada. Então a gente vai testando vários formatos até a gente achar um aqui que dê certo. Por exemplo, esse aqui deu mais ou menos certo, né? Esse aqui já dá para melhorar um pouco a situação. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, sem encostar nesse círculo, arrastar aqui e vai alterar o grau de desfoque. No caso, eu não quero um desfoque tão artificial, vou botar um pouco, tá? E a gente pode também alterar aonde chega o efeito de transição. E o efeito de transição é que vai acabar o desfoque sem ser de forma agressiva, né? De forma que não exista na vida real. Então você coloca mais ou menos nas bordas do objeto. E aqui a intensidade da vinheta que você pode escolher, ó, que pode querer focar só na plantinha. No caso eu vou botar um pouquinho e pronto. Esse é o resultado final. Então aqui a gente já fez uma porrada de configuração, mas agora falta só uma que precisa fazer caso você aí queira enviar para as redes sociais e tal, tudo esse tipo. Existe também, gente, tipos de ajustes que a gente pode fazer mais detalhados ainda. Um deles é esse também efeito chamado Retrolux, Drama, Vintage, Granulado, Noir e outros, tá? Esses efeitos são basicamente para você fazer uma brincadeira, né? Uma arte. Por exemplo, se eu colocar aqui no Drama, basicamente ele vai transformar a minha planta numa planta assim, um tom mais dramático, né? Num tom mais sério, tá? Então se eu colocar aqui, por exemplo, no Noir, vai ficar tudo em preto e branco e você escolhe o estilo. E é impressionante como não perde detalhes, então não importa qual filtro você utilizar, os detalhes vão continuar e a imagem ainda continua muito linda. Eu vou deixar assim, vou deixar o resultado aí na tela e confere aí como ficou. Nossa última foto, eu vou utilizar aqui uma foto de paisagem. E é aqui que eu quero chegar para falar com vocês. O Snapseed vai oferecer essa opçãozinha aqui logo quando você voltar para ele, né? Que se chama-se últimas edições. Ele vai pegar o que você fez por último e tentar aplicar na foto que você tá agora. Mas como vocês podem ver, não vai dar certo. Só depende do cenário, tá? Então, às vezes dá certo, às vezes não. O que eu recomendo você fazer é fazer sim o seu próprio tipo de arte. Então vamos lá, vamos em ferramentas e aqui como a gente está lidando com paisagem, mais uma vez a gente vai vir aqui em ajustar a imagem e vai ir regulando de acordo com o nosso gosto. Por exemplo, eu não acho que precise muito de contraste, aqui precisa de mais saturação, até você sentir que está bem bonito o campo. A atmosfera também para iluminar os cantos em que não estão iluminados, tá? Aqui a gente precisa de realce, não muito para não estourar o céu. E sombras para poder deixar o campo mais vivo, né? Mais assim, animado. Você pode escolher se você quer calor ou frio. Eu vou colocar calor para dar um tonzinho mais animado, tá? E o brilho também da imagem a gente pode aumentar um pouco, não precisa ser muito, tá, gente? E a imagem já deu uma melhorada significativa. Agora, para a gente saber se precisa ou não de HDR, basta você clicar no HDR. E se você perceber que vai ficar muito surreal, muito esquisito, não coloque, tá? Coloque só um pouquinho para poder dar aquela melhorada na imagem. E agora, para a gente adicionar mais detalhes, ó, porque como vocês podem ver, as plantas estão praticamente sem detalhe nenhum. Eu vou aqui, vou colocar mais detalhes. E quando eu colocar aqui, vai puxar um pouco mais de nitidez.
E quando a gente volta, a imagem já vai ficar outro nível, tá, galera? Realmente melhora bastante. Praticamente, ó, dá uma vivência, não sei nem explicar isso, mas a imagem fica muito mais viva. Pra gente completar a nossa imagem, né, a gente vai aqui em seletivo, e eu tô sentindo que esse gramado tá muito mais claro do que essas pedras aqui do caminho. Então vou clicar nas pedras, posso aumentar e diminuir o brilho, vou aumentar um pouco. Vou aumentar o contraste um pouco também. A saturação não vou aumentar tanto. E a estrutura também vou aumentar para ficar mais detalhado. Então saca só a imagem final e a depois, certo? A imagem anterior e a depois dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aí embaixo, deixe seu gostei, compartilhe para todo mundo que você conhecer. E também não se esqueça de acompanhar nossos vídeos, certo? Que quase toda semana aí tá tendo vídeo novo. Abraço, até o próximo vídeo. Vocês estão no meu coração. Valeu, falou, tchau.